Olá, pessoal! Que bom ter vocês aqui de novo no Leitura do Dia. Hoje a gente vai conhecer a história, assim, impressionante, de dois santos salesianos que levaram a fé até as últimas consequências. São Luís Vercília e São Calixto Caravaggio, conhecidos como os mártires da China. E para a gente entender essa história, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo, sabe? Não vamos começar com eles, mas sim com o pai espiritual deles, o grande São João Bosco. Lá em 1885, ele teve uma visão que, de certa forma, selou o destino da missão salesiana em terras bem distantes. Pensem só na força dessa imagem. Dois cálices, um cheio de suor e o outro de sangue. Isso não era um sonho qualquer, era uma verdadeira profecia. Dom Bosco já antevia que a missão seria construída primeiro com o suor do trabalho duro, incansável, e no fim seria selada com o sangue do martírio. Mas então, quem eram esses homens, né? Quem estava destinado a viver e cumprir essa profecia tão forte? Vamos agora conhecer a jornada deles. Uma jornada que começou lá no coração do carisma salesiano, em Turim. A trajetória de Luís Vercília é fascinante. Ele chega em Valdoco com apenas 12 anos. E tem um detalhe: ele foi com a condição de que não se tornaria padre. Mas, claro, o ambiente salesiano, o encontro, mesmo que rápido com o próprio Dom Bosco, aquilo acendeu uma chama na alma dele, um desejo que ele não conseguiu mais apagar, o de ser missionário. E aqui a gente tem uma dinâmica muito bonita. De um lado, Vercília, o veterano, o pioneiro, primeiro bispo salesiano na China. Do outro, o jovem Calixto Caravaggio, cheio de entusiasmo, que quando conheceu Dom Vercília não teve dúvidas e disse: "Eu vou te seguir até a China." Era o mestre e o discípulo, sabe? Unidos por um mesmo e grande ideal. E olha, o ponto central da formação desses dois e de todo o salesiano era isso aqui, o sistema preventivo. E, gente, isso não era só uma teoria pedagógica, uma técnica de sala de aula, não. Era um jeito de viver. Era a missão de proteger e educar a juventude através do amor, da presença amiga e não do medo. E foi isso que eles levaram no coração para a China. Então, eles chegam na China. O cenário era um desafio, assim, gigantesco. A missão deles era pegar tudo aquilo que aprenderam e aplicar numa realidade completamente nova, semeando a semente do evangelho num solo que muitas vezes era bem hostil. E o trabalho deles foi incansável. Dê uma olhada nesses números. Isso aqui não é só estatística, pessoal. Isso mostra uma missão que não estava apenas sobrevivendo, mas que estava florescendo. Em pouco mais de uma década, eles levantaram uma comunidade vibrante, cheia de vida, com escolas, orfanatos e, o mais importante de tudo, com milhares de corações convertidos a Cristo. É fundamental a gente entender o seguinte: todo esse trabalho pastoral foi feito no meio do caos. A China estava dividida, vivia uma guerra civil, a violência era constante e os estrangeiros, principalmente os missionários, eram vistos com muita desconfiança, chegando a serem chamados de demônios brancos. Era um ambiente de muita hostilidade. Essa realidade tão perigosa, tão instável, ia chegar ao seu ponto máximo num dia fatídico, em fevereiro de 1930. Aquele cálice de suor que eles derramaram por anos a fio estava prestes a dar lugar àquele outro cálice, o cálice de sangue que Dom Bosco tinha visto em seu sonho. Eles estavam simplesmente cumprindo um dever de pastores. Naquela época tão perigosa, era costume que as jovens que trabalhavam na missão só viajassem sob a proteção direta deles. Era um ato de cuidado, um reflexo puro do sistema preventivo levado ao seu extremo. Foi então que o barco deles foi emboscado por piratas armados. E naquele momento, toda a teoria da fé encontrou o seu teste final, o teste definitivo. Eles se viram diante de uma escolha que iria definir o legado deles para sempre. A reação deles foi imediata, instintiva. Sem hesitar nem por um segundo, eles formaram um escudo humano. Colocaram seus próprios corpos na frente para proteger a segurança e, principalmente, a dignidade daquelas meninas. Era a paternidade espiritual na sua forma mais pura e corajosa. E mesmo ali nos seus momentos finais, já espancado e ferido, a preocupação de Dom Vercília era com seu companheiro mais jovem, o padre Calixto. Pensem nesse amor. Um amor de pai, de pastor, pronto para dar a vida não só pelas ovelhas, mas também pelos seus irmãos de sacerdócio. E ali, o sacrifício se completou. Amarrados, eles ainda tiveram a força
de se dar a absolvição mútua, um preparando o outro para o encontro com Deus. Com 5 tiros, a visão de Dom Bosco se cumpriu. O cálice de sangue estava cheio, e o céu recebia 2 novos e grandiosos mártires. Mas como a gente sabe, na nossa fé, a morte nunca é o fim da história. O sacrifício deles, naquela margem de rio lá na China, se tornou uma fonte de luz. Uma luz para toda a igreja e, de um modo muito especial, para a família salesiana. O testemunho daquelas 3 jovens que foram encontradas dias depois foi fundamental. Elas contaram como os 2 padres morreram contentes. Olha que coisa forte. A partir daí, a igreja foi reconhecendo oficialmente esse sacrifício heróico, traçando um caminho claro, que foi daquele último suspiro até a honra dos altares. Então, o ponto central é esse, o legado deles. Eles não são só figuras históricas guardadas no passado. Eles são modelos vivos, modelos de fé em ação. Eles nos mostram que o amor de um pastor, de um educador, vai até o fim e que proteger os jovens pode exigir, sim, o sacrifício da própria vida. A história deles deixa pra gente uma reflexão, uma pergunta muito profunda sobre a medida da nossa própria fé. Eles nos desafiam a pensar o que nós estamos dispostos a sacrificar por Cristo e pelos outros no nosso dia a dia. Que o exemplo de São Luís Vercília e São Calixto Caravaggio nos inspire a viver a nossa fé com muito mais coragem e muito mais amor. Para mais histórias inspiradoras como esta, continue nutrindo a sua fé com a gente e se inscreva aqui no Leitura do Dia.